A saga do Demolidor 14. Aqui é a conclusão da herança do rei. Quando que o rei lá, o nosso querido Wilson Fisk, saiu de cena, as organizações criminosas ficaram lá, se reuniram em Las Vegas para dividir aquilo que era de poder do Fisk. Mas é claro que não contavam com a presença desse grande trio que é o Demolidor, Justiceiro e o Nômade, que vão lá para melar toda essa negociação aí. Enfim, além disso, nós temos uma história do Demolidor lutando contra Calypso, não faz muito sentido, né? E vai ter que lidar lá com o Voodoo, vai baixar um espírito nele, vai virar uma coisa muito louca. Uma história que é uma doideira e mais outras duas historinhas, uma extremamente pesada, que daí nós vamos dar uma olhada na edição agora. E aqui está então a saga do Demolidor 14, que é a conclusão da herança do rei, o crossover aqui, né, com o Nômade e o Justiceiro. E também tem uma pequena historinha aí, então, bem doidinha do Demolidor, que vocês vão entender aqui quando que eu vou explicar, né? Mas enfim, aqui nós temos a saga número 14, aqui tem os autores, tá? O Glenn Herdling, esse cara aqui fez uma historinha bem louca aqui no meio, né? O Dan Chichester é o cara padrão, né? Mas essa historinha do Glenn Herdling, que é em duas edições, é algo a se considerar. Mas vamos para a finaleira aqui da herança do rei. Bom, o pessoal está em Las Vegas, caso você não tenha lido, né, o arco anterior, tem o vídeo aqui nos cards para você ver o que aconteceu na saga do Demolidor 13. Os líderes das máfias aí, né, enfim, os líderes de bandidos, vamos dizer assim, né, eles estão reunidos em Las Vegas para dividir o que o rei, né, Wilson Fisk, tinha sob controle. São diversos grupos aí, né? Mas como falei mais na primeira edição sobre isso, então tem que ir lá para entender melhor, tá? Tem o Terror. O Terror é um personagem muito bizarro, que ele tá aqui, ele mata um dos filhos do Barão von Strucker, né? Daí ele arranca o olho dele. Cara, o Terror é um terror. O poder dele é pegar um pedaço da pessoa e daí ele usa aquele pedaço para pegar algumas experiências da pessoa. Tipo assim, ele tira o olho da pessoa, ele vê o que a pessoa viu anteriormente. Se ele arranca o dedo da pessoa, ele vê o que a pessoa tocou anteriormente. Coisas assim. O Terror é bizarro, não é um personagem que aparece muito recorrente, né? Mas é um personagem bem legal, assim, é bem louco. Só que ele é meio do mal, né? E daí o Demolidor pega as informações dele, né? O Terror passa pra ele e diz assim, tu vai ficar me devendo um favor e tal. O Demolidor aceita, mas ele quer saber onde estão os vilões, ele quer dar fim aos vilões, né? Enfim, daí ele acaba confrontando então o Lápide, ele luta contra a Izanami, que é essa moça aqui, que ela é uma... Cara, é como se tivesse baixado a besta do tentáculo nela, enfim, ela tava ali com os poderes bem loucos aí do tentáculo, né, essa Izanami, que apareceu bastante na edição anterior também. Aqui, sempre mostrando no final da edição, mostra um pouquinho do Wilson Fisk, agora sobrevivendo em Nova York, né, a história principal se passa em Las Vegas, mas o Fisk, então, tentando voltar ativa ali, depois de ter virado um mendigo ali, né, tá morando na rua aí o Fisk. Bom, depois nós temos mais uma edição do Nômade. Eu gosto muito dessa arte aqui, sei lá, é bem anos 90 aqui essa arte, mas eu acho ela bem legal. Eu gosto da arte dos anos 90, não vou negar. Mas enfim, daí nós temos aqui então o confronto aqui mostrando o ponto de vista do Nômade, né? Eles vão confrontar aí diversos desses grupos aí também, para ir conversando, ir acabando com eles, né? Enfim, lutando contra esses grandes inimigos aí. Um grande inimigo do Nômade é o Sanguessuga, que é esse cara aqui. Então eles querem, né? Aqui o ponto principal é eles irem atrás do Sanguessuga. E aqui é bem legal o ponto de vista aqui, que é uma história do Fábio Nicieza, que não é um autor muito genial, né? É o cara que fez o Deadpool, né? Que aqui o Nômade ele está se confrontando, tentando entender aí o que é a vida dele, enfim, né? Tentando saber que norte que ele vai tomar na vida. E daí tem o Demolidor, que diz que não é para matar as pessoas, e o Justiceiro, que diz que é para matar. E ele tá nesse meio termo aí. Então ele tem esse confronto meio que de um lado o diabinho que é do bem e do outro o Justiceiro que é do mal.
né? Enfim, daí por fim ele não mata o cara, né? Então ele toma mais o lado do Demolidor, mas ele fica puto com a situação. Aqui nós vamos ver então eles tentando sair da cidade, né? Os três. E eles acabam encontrando a Víbora aí, que ela tem ali um certo envolvimento com o Justiceiro, mas eles estão tentando sair da cidade e se livrar do resto dos vilões ao mesmo tempo. Então eles acabam encontrando alguns outros vilões aí, né? Os outros filhos do Von Strucker, e vão lutar contra eles aí, contra o Lápide novamente, e, enfim, né? Aí eles conseguem então terminar ali. E tem até esses caras aqui que é os pretorianos, né? Esses caras aí também é uma gangue de motoqueiro aí que tem na cidade, enfim, daí o Justiceiro dá um jeito aí de vencer deles aí. Aí na verdade o próprio Demolidor que dá um jeito aí. Enfim, daí termina aqui o arco, então eles meio que venceram todos os grupos aí e ficou assim, né? Ninguém dividiu a herança do Rei do Crime. E aqui a gente vai para o 310, 311, que é essa história muito louca do Matt Murdock. Ele chega de volta em Nova York e daí lá tem esse bicho aqui. Tá um bichão aí, né, na cidade. E a gente vai descobrir que isso tem a ver com a Calypso, que ela tem esse cara aqui também que é o Inominável. Ele já apareceu anteriormente, né? Então são uns carinhas aí, uns bichinhos meio que lidam com voodoo. E daí a Calypso tem que lutar contra esse demônio aqui. Daí fala que esse demônio aqui surgiu pra ela treinar, pra lutar contra o Demolidor. Umas coisas meio estranhas, assim, né? Mas enfim, ela luta contra esse diabão aí e depois o diabão some. O Matt Murdock ele luta contra o Inominável e daí por fim o Inominável acaba se sacrificando, enfim, né? Ele morre aí e a Calypso aparece pro Demolidor e é aí que dá a loucura, né? Porque ela vence o do Demolidor e baixa o Inominável no Demolidor. Então o Matt Murdock se torna o novo Inominável. E isso é uma doideira, porque aqui, cara, é um quadrinho, o quadrinho fica absurdamente doido, né? Ele dá uma doideira total e absoluta, ele fica esse bichão aí do mal, vai explicar o conceito de zumbi, etc, aí no meio. Cara, é uma história muito absurda. Daí por fim, ele acaba vencendo aí da Calypso, deixando de ser o Inominável. E, enfim, né? Aparentemente a Calypso morre, mas daí a gente sabe que depois ela vai aparecer de novo. Mas, cara, é uma história muito doida, essa daqui, né? Bem loucuras, né? Bom, depois nós temos duas historinhas curtas que saíram então em alguns especiais aí nesse Marvel Fanfare. Aí vai mostrar aqui o Demolidor fazendo uma historinha de Natal, né? Tinha algumas lá na época da Inocente também, que faziam esses especiais aí de Natal. E essa história aqui do final, ela é bem pesada. Essa aqui, sim, eu acho que o pessoal sentou a mão. Porque tem um menininho cego, ele tem um cachorrinho ali que ajuda ele, enfim. E quando que ele dá um acidente aí, enfim, né? E o cachorro foge. E o cachorro acaba sendo preso pela carrocinha, né? E cara, daí o Demolidor tenta achar o cachorro do menino, só que ele chega tarde demais, o cachorro já havia sido sacrificado. Cara, que história mais pesada, né? Bem pesada mesmo. Aqui tem um pouquinho de extras, né? Umas capas aqui, tudo mais. Mas enfim, é assim que termina então a Herança do Rei e a gente vai dar mais uma aprofundada agora. A Herança do Rei, né, é esse crossover aí que trouxe então esse trio, né, se juntando aí essas três séries que aconteciam aí na época, os três se cruzando lá, o pessoal ainda ali lutar contra essas organizações aí e dão esse jeito aí deles, né. É um crossover interessante, ele começa na 13, então se você for ler, quer ler a Herança inteira, tem que ler a 13 e essa. Essa aqui não é inteira da Herança do Rei, porque daí já tem essa continuação, né? Essa história escrita aí por esse outro autor chamado Glenn Herdlin, não me lembro dele em outras coisas, mas ele traz esse conceito aí da Calypso, né? Que é uma bruxa voodoo, sei lá o que a gente pode dizer que ela é, né? Mas enfim, que ele vai lá, o Demolidor vai lutar contra ela, ele acaba perdendo em certo momento e ele vira aí é meio que um zumbi, né? Na verdade é um ser que atende aquilo que a Calypso manda.
E daí eles têm ali um certo envolvimento de tráfico de armas ali pro Haiti, enfim, né? Tem os personagens aí que estão ali ao redor, que vão explicar o porquê da Calypso tá ali no meio. Mas é muito louco essa história aí, e eu me lembro, essa aqui faz parte daquelas primeiras edições do Demolidor que eu li na minha vida, né? Que quando eu assinei lá, meus pais assinaram, né? Na verdade, tinha 7 aninhos, sei lá. E eu acho que é um absurdo, um bizarro pra cacete, e relendo aqui agora, realmente, era muito bizarro, bem fora do padrão do Demolidor. Acho que esse aqui é o ponto bom, né? O ponto diferente é porque é uma história diferente do Demolidor, não é ele lutando contra bandidinhos, né? É ele lutando contra uma bruxa e contra o voodoo e contra magias e etc. Aí é um negócio bem diferente, bem louco. E a historinha de Natal, naquele padrão que a Inocente fazia também antes, né? Uma historinha, um continho de Natal, né? Bem divertidinho. Tem lá o Papai Noelzinho, que ele tem que levar presentinhos para criancinhas, e daí ele acaba sendo assaltado aí nessa história, enfim, né? Um continho de Natal do Demolidor, que é mais daquilo que a Inocente fazia lá também, né? Lá naquela parte dela ali nos primeiros volumes da saga do Demolidor sempre tinha algum especialzinho de Natal, né? Esses aqui saiu em Marvel Fanfare, assim como essa última história aí que eu mostrei pra vocês do cachorrinho. Cara, essa história do cachorrinho aí é triste, assim, né? Pra quem gosta de bichinho aí é uma história bem triste, uma história bem pesada, né? Assim, pra garotada não ter um final feliz, né? Ainda mais quando se trata de bichinho, né? Bichinho e criança tu não pode não ter um final feliz, e aqui não tem, né? Não tem um final feliz, e é brabo isso aí. Mas enfim, né? É uma historinha pesada aí, às vezes a gente tem que também levar uns revés, né? Pra entender a vida. E é isso então que temos nesse volume 14 da saga do Demolidor. O próximo volume, se não me engano, ele não é das coisas da mensal, aqui ele vai voltar lá atrás em histórias da época da Inocente, que tinha algumas edições que ela pulava lá, né? Algumas ediçõezinhas, então vai ser praticamente tudo one shot na próxima, se não me engano. Então são todas as historinhas que a Inocente saiu fora, e daí veio um autor convidado e fez lá, desenhou e fez roteiro, enfim, né? Os dois artistas aí são convidados, né? Não é a Inocente que era lá na época e outros desenhistas aí que foram recorrentes lá naquela época. Então esse volume aqui eu recomendo para você que leu o anterior. Se você não leu o anterior, não vai adiantar ler esse aqui, né? E assim, eu sigo gostando. Eu sou fã do Demolidor, enquanto que sair a saga do Demolidor eu vou seguir pegando. No próximo volume ainda não é o novo uniforme do Demolidor, acho que só seria na 16, acho, né? Não tenho certeza, tem que ver qual que são as edições que vão estar lá dentro. Mas ainda não é o novo uniforme cinza, porque eu sei que é logo depois disso aqui, depois dessa saga aqui da Calypso, é que vem aquele uniforme cinza com ombreira. Nossa, de mocó. Sensacional. Enfim, era isso por hoje. Se você gostou do vídeo, dá um like aí. O seu like sempre ajuda a gente a se espalhar pelo YouTube, espalhar a palavra do Gibizinho por aí, e isso é muito importante pra mim e pra você. E daí o Gibizinho continua existindo e você continua vindo aqui, certo? Então muito obrigado pelo seu like, meu beijo na sua alma e até a próxima.